Ok, começando oficialmente então a aula de Arc, 14 de julho. Tá gravando, beleza. Pessoas, eu tenho duas tarefas para hoje, para tentar fechar. Tô tentando. Cadê? Peraí. Estou tentando fazer o possível para que a gente volte à questão de programação, só que a gente tem que preparar o cenário, porque a ideia é a partir de agora a gente começar a fazer algumas coisas interessantes. Então hoje eu quero primeiro falar sobre DNS e fechar a parte de Git. Com esses dois aí a gente consegue avançar para a parte de programação, daí a gente foca bastante em programação e consegue trabalhar. Então hoje a gente vê a parte de serviços, etc. E daí amanhã a gente já volta. Daí eu já posso mostrar a parte de comandos, eu já quero mostrar alguma coisa que eu estou naquele ramo lá de desenvolvimento que eu estou fazendo teste. Só que para isso a gente precisa mexer com alguns comandos para ficar tranquilo. Então hoje é fechar a parte do DNS e alguma coisa, dar uma olhada ali em Git. Beleza? Eu vou primeiro falar do DNS, mais uma sequência, tá? Mais uma ordem, o que a gente está fazendo. Depois eu vou relacionar os conteúdos, então eu sempre estou pegando uma aula de DNS por semana, uma aula mais ou menos de projeto, uma aula de programação. Daí a programação fica para amanhã. E de DNS, gente, se vocês lembram bem, o que a gente sempre tem que lembrar é que nós, como cliente, nós definimos quais são os nossos servidores. Então, no caso do sistema operacional, a gente primeiro tem que informar, antes de mais nada, aqui, deixa eu só mostrar uma lógica como um todo, que é qual é o name service switch, esse é um arquivo, e aqui a gente coloca quais são as nossas bases de dados. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é onde que a gente faz essas consultas. No caso do DNS, não apenas do DNS, mas toda essa questão de consultas de nomes de arquivos, o padrão quando a gente trabalha é aqui, no caso de hosts, é ver primeiro quais são os arquivos locais, que são os files. Então, essa informação que é onde a gente faz esse registro local. Isso aqui, como vocês podem ver, está aparecendo antes da palavra DNS, então tem prioridade em relação ao serviço. E somente depois, quando o primeiro não achar uma informação, ele vai para o segundo. E aí a gente poderia colocar várias outras informações. Mas por padrão é isso que a gente tem. Tá? Então esse é o primeiro arquivo que diz onde a gente vai achar. Só para depois continuação, a gente vai ver que password, que são as informações públicas de usuário, estão em arquivos locais, os grupos, arquivos locais, as senhas e senhas de grupos. Todas essas informações estão ali. Ok? Então, quando eu digo aqui que no caso de hosts eu estou dizendo em files, eu tenho um arquivo especificamente para isso, que é o arquivo etc hosts, e aí eu vou colocar o nome das máquinas. Como a gente não tem nenhum serviço especial, nenhuma informação adicional, eu apenas estou colocando aqui o endereço de loopback de PV4, né, que é o 127.0.0.1 é localhost. Eu também poderia colocar o meu endereço PV6, tanto é aqui. Deixa eu só usar o VI. Então, aqui no caso, eu posso colocar localhost usando IPv4, e aqui no caso de IPv6 eu tenho o IP6 localhost ou IP6 loopback, que é 2.2.1, que é uma coisa que a gente já viu e tem vários outros endereços. Mas basicamente a gente só tem aqui localhost. Então se eu fizer isso, ó, ping localhost, ele vai fazer uma consulta na base local e vai achar essa informação. Se eu tentar ping 6, né, o IP6 localhost, também ele vai achar essa informação e vai responder com ping no endereço local. Já quando eu quero qualquer outra informação de DNS, aí eu preciso usar o serviço de DNS, beleza? Sempre lembrando, pessoas, eu estou digitando os comandos, falando ao mesmo tempo, qualquer coisa, se o ritmo não estiver bacana, por favor, me sinalizem. Tá? Eu sempre vou limpando a tela para não, na medida que eu troco um pouco o assunto, para não ficar poluindo muito. Já no caso do DNS, então, eu também preciso dizer que eu, como cliente DNS, qual é o serviço, qual é o servidor ao qual eu vou me associar. Uma coisa é um servidor ser autoritativo, ser responsável por um determinado domínio. Outra coisa é perguntar para um servidor onde está essa informação. Eles não precisam necessariamente ser o mesmo servidor, tanto é que a gente vai ver depois aquela questão de consulta recursiva. Eu pergunto para um servidor, ele não sabe, vai perguntar para os outros, em sequência até chegar no seu destino. No meu caso, eu pego uma máquina pronta, o pessoal da TI me entrega com 3 servidores,
DNS, que são servidores do campus mesmo. Sempre são as máquinas aqui, elas estão operando. No caso, elas têm o endereço IPv4, mas elas também têm o endereço IPv6. Essa primeira tem IPv6, essas outras só tem IPv4, tá? Essas são da época que eu ainda trabalhava lá. E então só a máquina final 66, final 6 e final 1. E aí eu posso perguntar para um desses servidores, especificamente para cada um deles, ou perguntar para outros, quais são um determinado registro, uma determinada informação. Ok? Então eu vou começar a fazer umas consultas simples, tá? Eu acho um comando, para quem tiver no caso do Windows, tem o NSLookup, tá? Que é um comando, mas eu gosto mais do dig porque ele vai me permitir colocar outros parâmetros adicionais. No caso do NSLookup, tu até tem que entrar no NSLookup, que ele é interativo, colocar esses parâmetros. Também dá para fazer a mesma coisa, mas só porque no caso do dig eu consigo colocar numa linha só, fica mais simples no caso da explicação. Então, se eu quiser, por exemplo, saber qual é a autoridade, eu tenho que perguntar para um registro principal, é um registro obrigatório, que é Start of Authority, a quem pertence, qual é a autoridade, né? Então qual é a máquina principal e o usuário principal de um determinado domínio. No caso, eu posso perguntar, por exemplo, o IFSC do BR, lembrando que o SJ é um mero subdomínio, está ali dentro, faz parte da grande estrutura, então eu vou consultar do IFSC como um todo. Muito bem, não temos. Então já vamos aproveitar para instalar usando o DNS Utils, que é o pacote onde o DIG faz parte. Tá? Depois a gente vai ver um pouco mais à frente, quando a gente vai mexer com a administração. Mas só para antecipar, o apt é um gerenciador de pacotes, que é onde eu instalo os aplicativos. Eu preciso de poder administrativo para fazer isso, acesso de root. Então eu uso o comando apt para instalar um determinado pacote. Ele vai lá na base, etc. Né? Ele vai lá na URL bonitinha. A gente baixa lá do POP-SC, que fica lá na UFSC. Então ele vai lá, baixa o arquivo, instala, desempacota, né? Na verdade, o arquivo vem compactado, ele desempacota, bota os arquivos, os binários executáveis, documentação, tudo aquilo. E aí sim eu posso fazer a consulta. No caso, o nosso domínio IFSC, EduBR, ele tem como autoridade uma máquina, ele tem uma pessoa, ou um e-mail, na verdade é isso que vai acontecer, e aí ele vai ter várias informações. No caso dessas informações todas, quando eu faço uma consulta, eu quero saber qual é o status, se deu erro ou não, ele diz que não deu erro. Eu quero saber se eu fiz uma única pergunta, eu fiz uma única query, eu tive uma resposta, e eu tenho 4 máquinas autoritativas, 4 máquinas que poderiam responder para mim, uma principal e 3 adicionais, que são essas 4 máquinas, que elas são autoritativas, todas elas respondem por esse conjunto de informações. No caso, então, o domínio ifsc.edu.br. Essa informação, o SOA é um registro que tem prazo de validade de 3.600 segundos, então ela tem 1 hora de duração, ponto final. Depois de 1 hora, ela é automaticamente renovada, por isso que o servidor tem que ficar rodando o tempo todo. Ok? A máquina principal ela se chama Artemis, é uma máquina que fica lá na reitoria, perto da cabeceira da ponte, no campus continente. Tem um campus continente do lado da reitoria, ficam lá essas máquinas. E aqui vocês podem entender que no primeiro ponto vai ter um arroba, então é root@ifsc.br, esse é o e-mail de quem é responsável por este domínio. Deixa eu só tirar aqui. Você precisa desbloquear o iPhone primeiro. O quê? Não quero. A última vez que eles atualizaram, então a sua anotação está reversa, tá? Então foi 2021, 0629, então 29 de junho de 2021. Eles fizeram, a princípio, tem uma RFC, tem uma documentação que fala sobre isso, que a primeira vez que tu modificar no dia, tu coloca 00, 01, 02 e vai incrementando esse valor. Então, se eles seguiram o padrão, eles fizeram 2 modificações, a 00 e a 01, no dia 29 de junho de 2021. Aqui essas informações complementares são os tempos de vida, cada um desses valores, mas a informação principal é esse primeiro número, que informa quanto tempo esse registro vai ter de vida, né, qual o seu TTL, que é o tempo total. Eu posso ter valores mais elásticos, mas normalmente hoje, como a gente tem já computadores melhores, mais serviços, distribui melhor na internet, a gente consegue ter tempos
curtos, porque antigamente a gente trabalhava com horas, até bem no começo, dias. Então a informação ela ficava ali, porque alguém pode pegar essa informação e fazer uma cópia, fazer uma cache dessa informação. Quem tem, então, autoridade para fazer isso são todos os name servers, que são os registros NS. Então, só perguntar só do NS em particular. Quem pode responder, quem tem autoridade, então, são os name servers. No caso, o domínio ISC tem uma máquina que fica lá no POP-SC da RNP, né? Que é o ponto de presença de Santa Catarina da Rede Nacional de Pesquisa, que é a máquina ADNS2. Tem uma máquina que se chama NS2 IFSC, NS1 e a DNS1 POP-SC. Aqui até tem umas informações complementares, mas o que eu preciso saber é isso aqui, são essas 4 máquinas que respondem por nosso domínio. Então, se eu perguntar para qualquer uma delas. Então, eu vou pegar, por exemplo, a NS1 IFSC do BR. Eu posso perguntar explicitamente para ela. De novo, quando eu não faço nenhuma informação, eu não digo para quem eu pergunto, no meu sistema operacional, eu vou pegar meu arquivo de resolução e eu vou perguntar para qualquer um desses servidores. Se eu quiser ser explícito e perguntar especificamente, eu quero perguntar para o ns1.ifsc do BR quais são os name servers de ifsc do BR. Aí sim, eu pergunto explicitamente para esta máquina. Vocês podem ver que eu estou perguntando, inclusive, para o seu nome. Então, eu ainda tenho que fazer a tradução desse endereço. O ideal seria usar diretamente o número. 200, então vamos lá. 200, 135, 190.1. Foi massa. Dança um então. Hoje é aula meio sem graça. Não. Não. Ou eu posso perguntar explicitamente lá para o IPv4. Essa é a máquina Artemis, máquina 1. E aí ela também se chama NS1 e se chama Artemis, tá? É um apelido que ela tem. Ao perguntar isso, então, a mesma coisa. Eu vou perguntar qual é o name server, quais são as máquinas. Então, é claro, eu vou chegar no mesmo lugar de quais são essas informações. Ou seja, eu posso perguntar apenas para... Vamos lá, cadê? Eu posso perguntar, por exemplo, o SOA desse domínio, ou eu posso perguntar explicitamente até para a máquina lá do Google, que é 8888. Eu também posso fazer esse tipo de consulta e ele vai chegar no mesmo lugar. Aqui tem duas coisas, então eu faço uma consulta, a informação tem um prazo de validade e ele pode fazer uma cache, tanto é que a resposta ela acaba sendo mais rápida. Agora, se eu quiser fazer uma pergunta para saber exatamente tudo o que está acontecendo, eu posso fazer uma consulta recursiva explícita. Pergunto para um, ele vai me retornar que não é ele, que eu pergunto para outro, pergunto para outro. Aí eu consigo saber todo o circuito para eu chegar até essa informação. Então, de novo, quando eu coloco o comando de trace, que eu vou primeiro perguntar lá para os root servers. Então, primeira coisa, se tu não sabe para quem tu vai perguntar, ou se tu quer fazer uma consulta explicitamente recursiva, que foi o meu caso, tu vai lá para os root servers, daqueles 13 superservidores, tem várias réplicas no mundo, então tem, se não me engano, mais de 1000 endereços para poder responder. E aí esse ponto inicial é o domínio, ou a parte do endereço para quem eu estou fazendo essa pergunta. Então vocês podem ver que tem A até o L. E aí eu vou perguntar para o ponto. O ponto não tem informação de todos os endereços. Então é uma árvore global de endereços, só que ele não precisa ter todas essas informações. Ele precisa ter apenas a informação dele e de quem está um nível abaixo, que é justamente o endereço BR. E aí o BR tem essas máquinas A, B, C, D e F, e aí essas do domínio BR, eles já vão encaminhar para IFSC do BR, já vai saltar. Então não quer dizer necessariamente, que o ponto vai fazer de salto em salto. Às vezes eu posso ter um domínio que se chama ifsc.edu.br, e aí ele já vai chegar aqui no caso do IFSC do BR, que tem os seus name servers, e vai trazer mais informações, como por exemplo o SOA, que é a pergunta que eu tinha feito. Portanto, eu posso fazer então
fazer saltos, né, de um domínio para um domínio abaixo, né, delegado, para um outro domínio, e eu vou fazendo esses saltos. Ou se eu simplesmente quiser fazer uma pergunta para cá, e aí eu posso ter a resposta direta, só que é uma resposta que eu pergunto para o meu servidor, e o meu servidor se encarrega de fazer a consulta, que talvez seja uma consulta direta, talvez ele vá usar cache, ou talvez ele vá usar uma operação recursiva, ok? Então, de novo, eu tenho SOA, eu tenho DNS, e a partir disso eu posso ter então vários outros registros. Eu quero, por exemplo, saber se a informação ifsc.br tem um equivalente em IPv4, que é apenas um A. Então, se eu escrever no navegador ifsc.edu.br, que é o que eu quero saber, né? Eu quero saber um equivalente IPv4, eu fiz essa pergunta A e eu tive como answer, como resposta, esse endereço, 91.36.0.94. Tanto é que se eu abrir um navegador, não vai aparecer na gravação, mas só para fazer o teste, vai abrir e ele vai redirecionar para a página oficial do Instituto. Beleza, pessoas? Ou se eu quiser um equivalente em IPv6. Vamos lá ver se tem IPv6. Não, eu não tenho. Vocês podem ver que eu fiz uma pergunta, fiz uma query, e eu tive como resposta 0, que no caso não tem IPv6. Só para poder apresentar, se vocês quiserem, o campus SJ tem os dois só para poder fazer um comparativo aqui, porque quando faz uma pergunta do A para SJ, né, quando quer escrever RJ no navegador, por exemplo, ele vai responder pelo menos 5 endereços, que são 5 máquinas que estão rodando lá no nosso campus. Tem aqui 6 servidores DNS, tá? Mas isso porque tem algumas questões internas lá, porque tem tantos servidores, porque eles rodam em vários lugares, para uma questão de disponibilidade. Então, se eu escrever SJ ifsc.br, ele vai cair tanto na máquina final 1, 25, 6, 4 ou 7. Se eu quiser também usar IPv6... como assim? Não tem. Então não tem mais. Olha que feio, né? Não tem mais. Deixa eu ver se tem uma máquina. Tem? Vamos ver. Essa. Eu acho que essa aqui vai ter. Vamos lá. Que tristeza. Não tem. E ARC? Vamos ver se ARC tem. ARC tem. Então, se você, originalmente, até em TIP a gente estava trabalhando com isso. E a partir de agora, em TIP, a gente vai começar a mudar a configuração. Antes a gente estava usando direto IP V4, né? 91.36.8.48, que é o equivalente numérico do nome arc21.sj.ifsc.edu.br. Essa informação também tem um prazo de validade de 1 hora. Ou se eu quiser saber qual é o seu endereço IPv6, que também tem o seu equivalente. Então, beleza, aqui nós temos IPv6, que é 2804, 2.1454, 2.1004, 2.101, 2.2.48. Ambos têm o final 48 para fazer uma compatibilidade ali. Não tem nenhuma relação, não tem nenhuma obrigatoriedade de ser isso. Tá? Então, aqui no caso é só porque fica mais fácil para o pessoal da TI colocar os dois endereços finais, mas tanto faz o endereço. Eles não precisam ter uma relação direta entre o A e o quad A. Mas só para saber que se eu quiser fazer uma operação dessa forma, então, ó, ping arc2021.sj e ifsc.br. E vai lá, ele, inclusive, essa implementação do ping já deu preferência por IPv6. Deixa eu ver se -4, ok, ele vai responder tanto para IPv4 e deixa eu tentar o ping com 6. E ele também vai responder com os dois endereços. Na verdade, o que o ping vai fazer? Ele vai pegar esse nome, vai ver se tem um equivalente A, né, no caso do IPv4, ou ele vai fazer um equivalente quad A, 4 vezes o A, para saber se tem um endereço, para depois fazer um teste de alcance usando o ping. Então, esses registros, no nosso caso como cliente, é para que a gente possa entender onde estão as máquinas, como é que elas conversam, para que a gente faça essas traduções de endereço. Eu só estou apresentando alguns comandos aqui para a gente se ambientar, mas o DNS ou aqueles comandos de Git que eu também quero mostrar daqui a pouco, todos eles a gente vai usar ao longo da disciplina, nesses próximos ainda mais ou menos 2 meses de aula, um pouquinho menos de 2 meses, né? Mais ou menos umas 8 semanas aí.
né? 7, 8 semanas. E aí a gente vai ficar trabalhando, mas só para a gente já se ambientar aqui no caso, quando a gente faz uma tradução, quando a gente escreve uma URL, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer uma conversão para IPv4 ou IPv6. Claro que o DNS tem muito mais informação, mas o que a gente sempre precisa é ter quais são os registros iniciais, né? O SOA, o NS, o A e o QAD-A. Até, vamos lá, deixa eu só fazer aqui do TIP, se vocês quiserem. Ó, o TIP, só para vocês terem uma noção, ele é a mesma máquina de ARC. Claro, como a gente não tem necessidade de estar trabalhando com duas máquinas, então no caso o TIP, se eu quiser saber o IPv4 dela, ela tem um apontamento que é um canonical name, então o nome, na verdade, de TIP é o nome de ARC. Então todas as informações que TIP tem vai ser originado de ARC. No caso do IPv4, do registro A, então 48, 91.36.8.48 é o equivalente numérico do endereço ARC21.1.cjtfsq.br, que por sua vez é o nome canônico de TIP. Se eu fizer também, vamos lá, para o QAD-A, também eu vou chegar na mesma informação. TIP não é um endereço final, ele tem como nome canônico ARC21 e o seu equivalente, claro, que a gente já tinha visto agora há pouco, é a 2804 até o final lá 48, mesma coisa, e aí a gente consegue trabalhar das duas formas. Ou seja, o endereço TIP 2021.1 ou ARC 2021.1 são equivalentes quando a gente quer fazer essas operações. Um aponta para o outro, né, TIP aponta para ARC, e aí a gente pode continuar trabalhando. E todas essas informações estão nesses 6 servidores aqui, né? Um é o principal e os outros 5 são escravos, né? Um mestre e um escravo, onde eles se conectam e pegam todas as informações. Então, só a máquina MS, na prática, né? Só para deixar bem evidente, embora aqui não apareça, mas se vocês quiserem, tem isso aqui no GitHub lá do pessoal da TI, até se alguém se interessar, eu posso passar essas informações. Então essa é a máquina principal e todas as outras máquinas apenas vão copiar esses dados. Beleza, pessoas? Então eu só queria mais ou menos mostrar algumas consultas, algumas informações. Então é coisa relativamente simples, né? Então se a gente, de novo, se eu quiser fazer uma consulta recursiva, que são as que a gente precisa, mesma coisa, ó. A gente vai lá para ponto, vai pedir para todos esses servidores, eles vão encaminhar para o domínio imediatamente abaixo, que vão encaminhar para o domínio imediatamente para os name servers, né, os servidores DNS que operam esses domínios. Então essas várias máquinas estão espalhadas, então tu pede para o BR, que manda para cá, que manda para lá, e aí ele manda para as máquinas do campus, que respondem para essa informação, e elas, por sua vez, vão dizer que é um nome canônico e na verdade, o endereço final é ARC, e ARC, por sua vez, tem o endereço final 48. Com isso, a gente tem uma noção básica de DNS para fazer as operações. Então, se eu quiser saber, por exemplo, onde está o GitHub, deixa eu só colocar o registro maiúsculo como boa prática. Então, a gente tem, no caso, ó, eu quiser saber do GitHub tem apenas um endereço IP. Claro que não é apenas uma máquina, pode ser uma quantidade bem grande de máquinas. E aí eu tenho vários servidores DNS que respondem para essa informação. Inclusive eu consigo ver claramente que isso aqui é da AWS. Então está na Amazon lá rodando o serviço de DNS para responder. Então são várias máquinas, não só IPv4, né, um A, e o QAD-A, que são também um conjunto bem grande de endereços. Assim como o discord.com. Então, quando eu escrevo no navegador, na verdade, eu estou fazendo essa consulta aqui. Ó. Eu quero saber o equivalente IPv4, e aí ele vai me passar vários desses endereços. E aí, deixa eu só colocar um comando watch, só para vocês terem uma noção. Se vocês olharem aqui, talvez não fique tão evidente na gravação, eu estou rodando o comando watch, que a cada 2 segundos ele vai executar um comando. Eu estou rodando o comando digiar discord a cada 2 segundos, e vocês podem ver que esses endereços 138, 128, 137, 135, eles estão girando. Então, o que acontece é que tem aqui no caso 5 endereços, 62, 159, etc.
eu tenho 5 endereços, então da primeira consulta ele vai mandar esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, e depois vai fazendo isso de uma forma que ele vai balancear a carga. Então se alguém perguntar, ele vai dizer que é o primeiro, aí o primeiro usuário vai se conectar nesse endereço IP. Quando o segundo usuário fizer uma consulta do DNS, ele vai responder esse e vai mandar para esse e assim segue. Então o DNS também serve para fazer esse balanceamento de carga. Eu tenho vários servidores e aí para cada usuário, claro que tem técnicas, mas grosseiramente falando, eu tenho como fazer com que esses usuários se conectem nesses endereços IP para eu fazer uma distribuição de acessos para balancear a carga e não onerar um servidor em especial, não é um servidor atendendo 5 usuários. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo, e assim segue, e isso vai girando para eu conseguir. Beleza, pessoas? É o comando watch, para quem quiser, bem interessante para fazer esse tipo de operação. Tanto é que se eu fizer mais 3, claro, eu vou batendo ponto, no ponto com e já no Discord. Então fica mais simples a consulta. Ó, vocês podem ver que deve demorar aqui. Então olha só. Então discord.com, ele vai lá para o ponto, que depois vai para o ponto com, que são os General Top Level Domain. Então são os Top Level Domains. Lembra que nós temos 2 tipos, né? De Top Level Domains, que são aqueles domínios logo abaixo do ponto, que são as terminações, né, .com, .net, .org, .gov e várias outras, que são as genéricas, são as GTLDs, e nós temos por países, que são as Country Code, a CCTLD, Country Code Top Level Domain, que daí é .br, né, que foi o que a gente viu agora há pouco, e cada país vai ter a sua responsabilidade, beleza? Então aqui eu tenho o ponto, eu tenho o com ponto, e aí tem o Discord, ponto, com, ponto, que está na Cloudflare. Então tem um monte de serviços, então só para a gente sempre entender que a gente não é apenas uma máquina que o pessoal bota em cima de uma bancada e bota para rodar o site. Hoje a gente precisa de uma estrutura grande, porque a gente está falando de milhões de acessos, e Cloudflare, inclusive, atende como um proxy HTTP. E a gente vai ver lá na frente esse proxy HTTP, que é um serviço de front-end que fica atendendo o usuário para atender mais uma grande gama. Então, tem o DNS e ele expande para um leque de opções. Desse leque de opções vai aparecer o HTTP, e o HTTP vai abrir mais um leque, mais um leque, mais um leque, de forma que eu tenha milhões de máquinas lá atrás e eu consiga distribuir os acessos. Então eu tenho 1 milhão de usuários, eu tenho 1 milhão de máquinas. Se eu quiser fazer com que cada usuário acesse apenas uma máquina, eu tenho que abrir esse leque e ir pulverizando os usuários, né, ao longo de toda essa malha de endereços. Então DNS é a primeira parte, depois a gente vai ver HTTP, como também faz essa distribuição, e aí a gente faz então a distribuição do DNS, a distribuição do HTTP, para fazendo toda essa ramificação nessa noção de árvore, né? Eu tenho o tronco principal, primeiros ramos principais, ramos secundários, ramos terciários, e abrindo todo esse leque. Tá? Então isso é só uma ideia bastante geral. Feito, pessoas. Então essa primeira parte, que é a parte da aula, eu só queria mostrar alguns comandos, só para a gente ir entendendo assim, como é que funciona o DNS, operações, para que durante as aulas, à medida agora que eu vá falando sobre isso, a gente consiga entender como é que um cliente consegue fazer a pergunta para um servidor e achar essa informação de fato. Outra coisa que eu quero mostrar também hoje, como resumo, para a gente fechar essa segunda entrega, que é a gente vê o comandos de cliente de DNS e vê de Git. Então essa segunda parte da aula, que é a parte do Git. Então eu só quero mostrar a agenda. Então eu tenho o Arc 2021, eu só tinha um repositório ali. Claro que muitas vezes quando a gente está trabalhando lá com o Gitpod ou com o Visual Studio Code, então a interface ela vai se encarregar de fazer toda essa apresentação do Git para facilitar a nossa vida. Mas se a gente quiser, a gente pode também fazer todas essas operações em linha de comando. E desses comandos, alguns são mais importantes que outros. Então, quando eu estou trabalhando aqui no terminal, eu particularmente não trabalho com esse term, não, shell, tá?
esse terminal, que é o barra bin barra bash, ele é bastante poderoso, mas eu gosto de outros terminais que eles acabam sendo muito mais interessantes, como por exemplo o Fish. Então, só para vocês terem uma ideia, mas depois eu mostro, tá? Agora que eu lembrei que senão eu tenho que mostrar como instalar toda e a configuração Fish. Mas ele mostra mais ou menos em que situação eu estou. Por exemplo, se eu estou numa pasta como essa, ele vai me dizer se eu tenho ou não tenho um repositório Git. Claro, se eu fizer apenas isso, não vai mostrar apenas nada, não vai mostrar nada. Mas se eu mostrar o add all de todos os arquivos, quando tem uma pasta .git dentro de um diretório, significa que eu vou ter um controle de versão, e dentro desse controle de versão, claro, eu só vou entrar aqui para vocês darem uma olhada. Eu tenho vários arquivos internos de configuração, de todas as referências, etc. Só vou mostrar aqui o config. E aí ele vai ter, por exemplo, quais são os remotes, né, de onde eu fiz uma cópia. Né? Lembra que quando eu editei o git clone, de onde eu fiz essa cópia. Então tá aqui, ó, github.com, Boa Cara Preta, Arc 2021. E eu peguei apenas o branch, o ramo principal, que vem lá da origem, dessa origem aqui. E aí aqui o meu ramo main se refere ao ramo main remoto, né? Os dois são a mesma informação. Então, primeira coisa assim desses comandos, ao invés de eu ter que ficar lendo esses arquivos que estão na pasta .git, de fazer as operações manuais, que elas são muito trabalhosas, tem muitas que, inclusive, não dá nem para fazer só mexendo em arquivos, fazer essas operações em linha de comando. Então, por exemplo, uma coisa legal é saber qual é a situação em que eu estou. Então, aqui, por exemplo, no caso, eu estou no ramo main, né, o ramo principal. Eu tenho, inclusive, um arquivo modificado, que é o config.py. E eu tenho uma pasta de arquivos que eu não estou monitorando, né? São arquivos não monitorados. Lembra quando a gente roda o RBot, menos init, ele vai criar um plugin. Eu não quero esse plugin, inclusive eu posso até apagar ele. Então, deixa eu até fazer isso agora. Muito cuidado que rm-rf, ele apaga tudo sem ficar perguntando. Eu sempre paro e olho, ver se o comando está certo. Então, eu posso fazer alguma bobagem. E aí eu tenho git status, então eu estou no ramo principal, que tem a ver com o ramo remoto origin barra main, né? Origin, lembrando, de onde eu puxei esse repositório, né? De onde eu fiz o clone. Então tá lá no GitHub. Então lá no GitHub barra main, então no GitHub ele se chama main, aqui também se chama main. Então eu tenho modificações que elas não foram reservadas ou alocadas ou separadas para eu fazer um commit. Então esse arquivo está num estado de modificação. Eu tenho que saber o que está acontecendo. Então o primeiro comando para a gente sempre ter uma noção do que está acontecendo é o git status, para saber em que repositório eu estou, de onde eu vim, qual é o meu ramo, porque depois a gente vai trabalhar com alguns ramos à parte, né? Mas por enquanto a gente só tem um ramo, que é o ramo principal. E eu tenho aqui um arquivo que foi modificado. Tanto é que eu posso fazer um git diff, então ele vai pegar o arquivo original e vai mostrar o que eu fiz de modificação. E aí ele consegue mostrar claramente. O que está em vermelho com o menos é a linha que foi removida, o que está em verde com o sinal de mais é o que foi adicionado. Então eu tirei essa informação rdata e ele colocou o endereço completo. Eu tirei o plugin, coloquei o endereço completo. Então ele, se vocês lembram bem, todas essas modificações é o comando rbot -init. Tanto é que se eu modificar o arquivo, eu estou usando aqui o VI, tá, gente? Mas tanto faz o editor. Originalmente eu queria que ele ficasse assim, ó, só com o nome relativo dos arquivos. Só assim, ó. Text, datadire é data, plugin, rbot, ok? Eu vou fechar o arquivo. De novo, vou ver qual é a situação. Vocês podem ver, inclusive, que o arquivo, eu deixei o arquivo de cabeça, eu lembrava que era assim, né? Que está lá no GitHub, que está data, é só plugins, é só rbot. Acabou, não tem que fazer mais nada. E aí, quando eu rodei o comando git status, deixa eu rodar mais uma vez para deixar claro, ele vai dizer que o arquivo não tem nada, nenhuma modificação, não tem nada alterado, e aí eu tenho tudo igual. Perfeito? Então, um comando muito importante, sempre que eu quero saber qual é o estado, é o git status. Como eu falei para vocês,
Esse comando git status, como a gente precisa bastante dele, inclusive, deixa eu ver se já tem um instalado o fish. Deixa eu só instalar o fish, só para vocês verem a diferença, gente. Não tem relação direta, é só para mostrar que o fish, o Shell ou outros terminais, diferentes do bash, eu já consigo fazer uma apresentação mais simples. Só um pouquinho, o myfish. Tem coisa que não vai ficar bonita, eu já sei, peraí, mas eu acho que eu consigo no terminal. myfish, só um pouquinho. Peraí, pessoas, para instalar o fish. Para quem quiser, vale a pena. Beleza. E para quem mexe muito com programação, ele pode dar uma informação interessante. Só um pouquinho. Foi? Claro, pessoas, como a gente está mexendo com chatbot, a gente está mexendo bastante com texto, então alguma coisa a gente pode ficar brincando aqui, porque o bash é um dos possíveis terminais, para a gente mexer com isso. Acho que é um ponto fish. Ok. Bob the Fish, acho que é esse. Para quem quiser tem um... agora olha que bonitinho. Então uma outra forma, olha só que legal, pessoas. Eu tenho um terminal, esse se chama já Fish. Não, esse é o Fish. Tá, o original é Bash, desculpa. Então eu tenho esse terminal, que é um terminal muito mais simpático. E uma coisa que ele pode fazer quando eu entro numa pasta que tem controle de versão, que tem o Git, ele já vai mostrar a figura que está tudo certo. Então essa flechinha aqui só para dizer que eu estou no ramo principal, não tem nada demais. Então se eu vir um arquivo aqui, eu vou colocar só um espaço só para ilustrar, né? Que depois eu vou, ele já está indicando que tem algum arquivo que foi modificado. Aí sim, eu sei que tem alguma coisa a mais. Peraí que não ficou tão simpático. Vamos ver de novo. Opa, reset. Ele só está quebrando linha, não sei porquê. Não sei qual é o motivo. Acho que ele está muito largo, não sei. Mas ele mostrou aqui, ó, arquivo modificado, que é o config.py. Então eu vou mais uma vez, colocar o arquivo original. E aí ele volta ao estado ali verde para indicar que está tudo ok. Uma vez que esse git status a gente precisa bastante. Então esse é um terminal que eu gosto bastante de mexer quando eu estou trabalhando com controle de versão, porque daí ele fica indicando se eu estou ou não com arquivos modificados. Então, primeiro git status, deixa eu só sair daqui. Então, git status, eu dou o comando reset para ele zerar o terminal, tá? Então aqui tem o git status e qualquer coisa o git diff para ele mostrar. Como não tem nenhuma modificação, eu vou simplesmente continuar o trabalho e até aí tranquilo. Beleza? Então, git status e git diff. Se eu quiser saber mais ou menos o que está acontecendo ao longo de toda a história, então um outro comando que daí é complementar esses dois é o git log. Deixa eu só fazer aqui de novo. É o git log, que daí ele mostra toda a história equivalente ao que tem lá no GitHub. Só cuidado, essa história, essa linha do tempo, é a linha do tempo que está nessa máquina. E a do GitHub vai apresentar a sua linha do tempo. E as linhas do tempo, elas não precisam ser necessariamente compatíveis. Então eu posso começar a trabalhar na minha máquina e depois em um determinado ponto eu tenho que sincronizar elas, que são os comandos que eu quero mostrar na sequência. Mas o git log é legal porque ele mostra qual é o commit, que ele tem um valor, de onde ele veio, né? Que ele veio lá do main. E aí é sempre importante quem, o que e quando. Sempre essas três perguntas. Quem fez a modificação, que é o Heitor Resine. O que ele fez, então aqui é sempre bom aqui botar aquele comentário, porque daí quando a gente olha na linha do tempo fica mais fácil de entender o que foi feito e quando foi feito. Então nessa máquina, lá no servidor, a última modificação foi no dia 29 de junho, onde eu coloquei uma equipe, né, o pessoal foi me avisando e eu fui adicionando lá no README. Depois eu fiz antes eu tinha testado uma configuração, antes eu tinha adicionado mais equipe e aqui eu fui colocando mais coisas, certo?
e aí eu consigo ter uma linha do tempo. Como eu falei, esta linha do tempo é a linha do tempo que está nessa máquina. Para eu compatibilizar, né, deixar elas sincronizadas, eu tenho dois sentidos. Um é puxar, né, o git pull, eu posso puxar tudo que vem lá do meu repositório remoto. De novo, eu estou no repositório principal e eu trouxe do origin. Origin é de onde eu fiz o clone, que é lá o GitHub. Então, ao executar git pull, ele vai lá no servidor remoto, ver se tem alguma novidade, ou seja, eu tenho duas linhas do tempo, eu tenho a do GitHub e eu tenho a minha local. Se a do GitHub ela continua avançando, eu preciso sincronizar essa linha do tempo, ou seja, eu tenho modificações aqui que eu tenho que aplicar no servidor, e aí eu tenho que rodar o git pull. Tanto é que olha o que aconteceu. O GitHub estava à frente, ele tinha mais informações do que tinha ao local. Então olha só, eu quero chamar aqui, ó, eu fui lá no github.com 2021 e aí eu vi, né, rodando o git pull, que o git modules estava desatualizado, então tem 3 linhas a mais, então o git modules não tinha nada e agora tem 3 linhas. O ponto gitpod é 1000, ele não tinha nada, ele aqui tem um menos, né? Uma linha foi removida, lembra aquele rebote, init. O launch.json teve 33 linhas modificadas, algumas a mais, algumas a menos. O readme teve 87 linhas modificadas, né? Dá para ver aqui muita adição e alguma remoção. Ou seja, aqui ele vai mostrar que 7 arquivos foram modificados, onde eu coloquei 123 linhas e apaguei 24 delas. E aí o que eu tenho é uma sincronização entre esses dois. Tanto é que agora eu tenho um arquivo que se chama Git Modules, que é o que a gente viu na aula passada, que eu preciso do back-end do Discord. Tanto é que se eu vi essa pasta, Discord, vocês podem ver que ela está vazia. E ela está vazia, lembrando, porque nós fizemos um submódulo. Então vamos lá, submódulo. Ó, tá vendo que tem um Discord. E aí a gente precisa então, uma vez que o código não é nosso, a gente só adicionou um submódulo. Então a gente só fez uma referência. Essa pasta backend / Discord é código de terceiro. E aí eu preciso dar um init e depois um update. O que ele vai fazer com o init e o update? Init é dizer que nessa pasta tem código de terceiro, que foi o que ele fez, ó. Eu estou dizendo, esta pasta backend Discord tem código de terceiro, que é lá do Gbin, que é um dos programadores do RBot. E aí quando eu rodo o update, ele vai lá na pasta do GitHub, do Gbin, nesse repositório do backend, que é o que a gente estava fazendo na aula passada, e pega o código dele. Então vamos lá, vou para cá. E aí tem o código dele, que não é meu, eu não preciso fazer nenhuma manutenção. Beleza, pessoas? Então, de novo, o que eu fiz foi rodar um git pull. Agora eu já estou com ele sincronizado. E aí o próximo passo é pegar os módulos, né? Que é rodar um init. Ele já foi criado. Rodar um update. Provavelmente ele vai dizer que já está atualizado. Então, quando eu mostro numa mensagem, significa que já está tudo ok, já está tudo pronto. Dessa forma, eu estou pegando tudo que é remoto e colocando no meu repositório. Com git pull. Uma vez que eu tenho o submódulo, dou um init, um update. Eu registro e faço a atualização. Com isso eu tenho agora tudo que está sincronizado no GitHub está sincronizado nessa máquina. Tanto é que acho que o config, vocês podem ver que o config já está bem diferente do que eu acabei de mostrar. Né? Que foi o que eu mostrei na última aula, de .env, de carregar, variável, de ambiente, aquela coisa toda. Beleza? Tanto é que aqui eu preciso colocar um arquivo .env. Tá? Que ele não existe, claro, lembrando, como aqui são as informações sensíveis, né, que é o token do Discord e o nome do administrador de bot, que foi o que eu coloquei no outro vídeo, então aqui eu tenho que criar um arquivo à mão, porque essa informação, deixa eu só mostrar aqui, grep env e gitignore.
Porque no arquivo gitignore, todo arquivo que tiver o nome .env, ele é ignorado, ele não entra no repositório. Então eu não consigo colocar isso no repositório, a menos que eu faça isso uma operação manual. Beleza, pessoas? Então, depois de tudo feito, então eu posso fazer alguma modificação aqui. Aí, se eu quiser, depois eu posso fazer um commit. Tá? Eu não vou fazer aqui no servidor. Não, vou até fazer o servidor, peraí. Vamos fazer o seguinte. Eu vou mexer no config.py. .inv, tarará, tarará. Aqui eu vou colocar um espaço a mais, não tem nada demais, tá? Só para ilustrar o que está acontecendo. O cuidado que tem que ter, que é a parte mais importante do Git, que é a parte mais sensível, é se tu mexe num arquivo local na tua máquina, por exemplo aqui no meu Visual Studio Code, e eu mexo depois no servidor, e eu mandar sincronizar, e o Git não vai saber quem veio primeiro e quem veio depois, ele não vai verificar a data, ele apenas vai dizer, ó, tem 2 arquivos modificados, né, em 2 lugares, e o programador tem que dizer quem veio primeiro e quem veio depois. Ele não vai fazer isso. Então, o que é legal do Git é que ele não perde informação e ele não vai assumir valores. Ele não vai assumir que é isso, que é aquilo. Sempre ele vai deixar a cargo do programador dizer o que fazer. Então, esses comandos de commit e push, eu vou apenas marcar como pronto nessa tarefa e eu não vou fazer aqui, tá? Ó, não estou salvando, tá aqui, ó, git status. Porque eu quero que a gente sempre trabalhe dessa forma. No ambiente de desenvolvimento, a gente vai fazer um git commit, tá? Que não tem nada para fazer, né? Ele simplesmente vai dizer, vai dar um erro aqui que eu não tenho usuário, não tenho nada, tá? Mas localmente a gente vai rodar um git commit. Depois a gente vai mandar as informações lá para o servidor, via git push. Também aqui não vai mandar nada, ele só vai perguntar, tá? Mas isso aqui eu quero fazer no Visual Studio Code ou no Gitpod, então não quero fazer isso agora. E aí, aqui no servidor, a gente só tem que fazer um git pull, ou seja, a gente tem que saber qual é o fluxo dessas informações. Então, eu vou lá no Gitpod, no momento que eu tenho naquela aba que eu coloco as informações, eu estou fazendo, na verdade, um commit. Eu estou gerando commit e depois a gente vai fazendo a linha de comando mesmo. Daí a gente joga para o GitHub, do GitHub faz para isso. Eu só estou cuidando do horário, porque agora não dá tempo da gente fazer tudo, mas como a aula de amanhã já tem a ver com mudança de código, eu já vou aproveitar para que ao invés da gente fazer, a gente altera o código no Gitpod, salva essa modificação via commit, faltou esse, faz um commit, depois a gente manda lá para o GitHub via push, e aí a gente sincroniza entre Gitpod e o que tem no GitHub. Depois a gente manda do GitHub, a gente vai no servidor e puxa as informações que estão no GitHub. Então eu preciso mostrar todo esse circuito. Mas eu preciso fazer, eu acho mais interessante de mostrar todo esse trajeto, né, da modificação, vai para o GitHub, do GitHub vai para o servidor, quando eu já tiver um código mais interessante do que simplesmente ficar inventando alguma coisa aqui. Certo, pessoas? Deixa eu ver só se tem alguma coisa que ficou pendente. Clone, push lá, commit, tarará, tarará, ok. Então, desses comandos, o que eu quero hoje é deixar claro. Primeiro, git status, só para ver como é que tá. Outra coisa, o git diff, caso a gente tenha alguma modificação. E o git log, para a gente conseguir ver o histórico. Então, agora vocês podem ver que aquelas informações de adicionar equipe ao readme, vocês podem ver que já tem mais linhas, ó. Atualizar a versão do rbot, remover criação, e agora eu estou em integrar rbot e Discord, hashtag, né, sustenido 8 aqui, que foi a tarefa número 8, que era fazer a integração entre os dois. Beleza? Tanto é que eu tinha parado no dia 26 ou 28 de junho, e agora eu já estou no dia 12 de julho, 2 dias atrás, que foi a modificação que eu fiz no servidor, ali por volta do meio-dia. Fechou. Pessoas, dúvidas em relação a isso? Então, de novo, git status, git diff, git log e, por último, o git pull. Mas isso aqui eu quero mostrar depois
todo ele bonitinho amanhã. Hoje eu só mostrei algumas modificações, mas amanhã a gente vai fazer todo o circuito, né? Do Gitpod pro GitHub, do GitHub pro outro, e já fazer algumas pequenas modificações. Beleza, pessoas? Deixa eu parar aqui a gravação.